Olá, meu irmão, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos então para mais uma catequese. A catequese de hoje, minha gente, eu quero falar com vocês sobre a comunhão mesmo nas crises, a comunhão mesmo nos tempos de crise da igreja. Ninguém de correta visão pode negar a existência da atual crise com a qual a Santa Igreja passa, não é? Afirmada por vários papas. Gente, mas crises, porém, sempre houve, sempre haverá na Igreja com a permissão de Deus. E isso desde o princípio do cristianismo. São Paulo, o apóstolo São Paulo, já fazia referência a essas crises no início da igreja de Corinto. No início da igreja de Corinto, olha só, lá no princípio da igreja católica, inclusive na liturgia. E aqui eu abro aspas, né? Cismas e contendas, você pode olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Vai falar também sobre os abusos litúrgicos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 30. Fecho aspas. Foram os problemas, as crises que São Paulo encontrou na igreja de Corinto. As heresias e os cismas, elas surgiram desde os primeiros séculos, como por exemplo o arianismo, heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. Ela se espalhou assim a tal ponto que São Jerônimo chega a dizer hiperbolicamente, né, que o mundo todo se viu ariano por causa da tamanha força que tinha essa heresia no princípio da igreja. No período da Renascença, também houve uma terrível crise moral com a penetração do mundanismo em quase todos os séculos, em quase todos os setores da igreja. Escandalizado com essa crise, Martinho Lutero se separou da igreja, levando consigo para o cisma e a heresia. Grande parte da Europa, inclusive muitos países da Europa, hoje estão mergulhados no ateísmo, justamente por causa da instalação do protestantismo. Os países mais ateus que existem na Europa são os países protestantes. Estamos então aqui no século XVI, não é? O tempo da grande reforma, entre aspas, na verdade foi uma revolução, com os reformadores chamados Lutero, Calvino, Zwinglio e etc. Mas veja bem, Deus nosso Senhor, minha gente, porém pela hierarquia da sua igreja, no Concílio de Trento e através de santos que não se arvoravam em reformadores como Martinho Lutero, entre outros, fez a verdadeira reforma. O Papa São João Paulo II, ele dizia que a igreja não precisa dos irmãos de reformadores, mas de santos. A igreja precisa de santos para os momentos de crises, não é? Por isso o século XVI, o século do protestantismo, como nós bem sabemos, também foi o século de grandes santos, como Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, com sua maravilhosa companhia, como disse aqui, né, a Companhia de Jesus, os jesuítas, São Francisco Xavier, São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, São Pedro de Alcântara, São José de Calazans e muitos outros, né? Uma lista enorme, uma pleiade de santos e santas, justamente nessa época de crise na igreja. Assim, a mesma crise, os mesmos escândalos e erros provocaram em uns o cisma e a heresia, e em outros a santidade. Estes, apesar das decadências humanas, não perderam a fé na igreja nem a fidelidade à Santa Sé Apostólica, minha gente.
nem a comunhão com ela. Não sucumbiram à tentação da crise, mas venceram essa provação com a graça de Deus e a fidelidade à igreja. A diferença, meus irmãos e irmãs, está no modo de considerar a crise e sucessivamente a igreja, sabendo distinguir a sua parte humana da divina, conservando a fidelidade a ela como critério de verdade e segurança do reto caminho. As quedas e atitudes disparatadas durante as crises se explicam todas pela falta de espírito, de fé no Espírito Santo, que assiste continuamente a Igreja Católica. Na própria Igreja, né, infalível e indefectível, devido a essa assistência divina que nunca falta. A assistência divina nunca falta. Jesus prometeu que Ele enviaria o Espírito da verdade. Ele enviou. Ele está na igreja, ele está conduzindo a igreja. É dogma de fé, definido pelo Concílio Ecumênico do Vaticano I, que esta sede de São Pedro permanece imune de todo erro, segundo a promessa de nosso Divino Salvador, feita ao príncipe de seus apóstolos. Quem é o príncipe de seus apóstolos? São Pedro, primeiro Papa. Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Está lá em São Lucas, capítulo 22, versículo 32. Veja, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo concílio ecumênico, o Vaticano I, define que este carisma da verdade e da fé, minha gente, que nunca falta, foi conferido a Pedro e aos seus sucessores nesta cátedra. Hoje quem está nesta cátedra? Papa Francisco. O Espírito Santo está conduzindo o Papa Francisco. Então, minha gente, ao invés de querermos mudar de igreja, busquemos a santidade, busquemos em Cristo Jesus, no Sagrado Coração de Jesus, a santidade. A igreja não precisa de reformadores, nem de desertores. A igreja precisa de santos. Então, que Deus abençoe a sua semana. Curta a catequese, compartilhe, se inscreva no canal. Façamos este apostolado crescer para a glória de Deus e a salvação das nossas almas. Amém. Um fraterno abraço.